Olá pessoal, hoje a gente vai ver como é que constrói um plano cartesiano. Na aula anterior a gente viu o plano cartesiano já prontinho para a gente identificar as coordenadas cartesianas, né? A gente pegar e identificar os pontos. O ponto A, ponto B, ponto C. Aqui eu estou dando os pontos e a gente precisa construir o plano cartesiano. Então construa um plano cartesiano e representa os pontos indicados a seguir. Aí eu tenho o ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lembrando que o ponto aqui no ponto A, esse número menos 5 é X, né? E o outro é Y. Todos eles funcionam assim, X, Y, X, Y. Que é para me identificar no plano cartesiano quem é X e quem é Y, ok? A gente precisa aqui, pessoal, agora observar o seguinte. Se eu tenho todos esses números, eu preciso ver qual o número maior. Todos esses números aqui, quando eu observo, é o número 6, né? 6 e menos 6. Então eu preciso fazer o plano cartesiano até 6. Primeiro que tudo, você centraliza no seu caderno, certo? E vai formular aí um plano cartesiano, ok? Formulando aí, ó. Vê aí o meio, certo? Você vai formular aí o plano cartesiano, ó. Formou. Aqui vai ser o eixo de X. Aí você, aqui eu chamo o eixo de X e aqui eu chamo de Y, certo? Aí agora eu vou formular, certo, os pontos. Então você pega a régua no zero, centraliza aqui no meio, ó, e vai centralizar até o 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 6. A mesma coisa do outro lado. Se quiser pode centralizar no 6 e ir até o final, né? Então 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. A mesma coisa aqui para o eixo de Y. Centraliza o 6 também, bota aqui no pontinho 6, ó, e vai para cima. Aí no 5 faz 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E aqui para baixo também é a mesma coisa. Começando do zero agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai formular aí os pontos, certo? Então, aqui é o eixo de X, é os positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Aí aqui eu tenho 1 positivo, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Formulei o plano cartesiano, pessoal. Agora eu vou precisar identificar cada ponto desse, certo? Então vamos lá para o ponto A. Pegando o ponto A, eu tenho menos 5 e 4. Menos 5 de x. Então menos 5 de x é aqui, ó. Menos 5 de x vai até 4 positivo de y, que é aqui em cima. Então daqui para cá, ok? Então você pega a régua, vai só formulando aqui, ó, até chegar aqui o 4. Pronto, chegou no 4, não tem erro. Você vai só fechar aqui com as linhas trancejadas, marca o ponto no canto, ponto A, formulou aqui o ponto A, beleza? Formulou no ponto B, eu tenho menos 5 também e 2. Então vai ser, ó, se aqui, pessoal, já está traçado de menos 5 para 2, tá de menos 5 a menos 4, mas quando eu vou fazer até 2, já está traçado aqui, ó, não tem erro não. É só você centralizar aqui, ó, e puxar até a outra linha que está tracejada, que está aqui. Então aqui você vai marcar o ponto, não tem problema. Ponto B, certo? Ponto C, 6 de x para 5 de y. Então já no outro lado, de 6 para 5. Então vamos lá formular 6 até 5. Lembrando que sempre estando reto a régua, certo? Que é para a linha ficar retazinha, certo? Então aqui vai ser o ponto C. Ponto D, menos 1 de x, no caso menos 5 de x e 1 de y. Então eu tenho menos 5 e 1 de y, então vai ser a mesma linha aqui, ó. Aí daqui eu vou só traçar normalmente, certo? Puxo aqui também e vou chamar de ponto D.
Ponto E, menos 4 e menos 2. Menos 4 é de x e menos 2 é de y. Então vai vir para cá, vai vir descendo para cá. Então eu vou só formular e fazer aqui. Menos 4 e menos 2. Menos 4 menos 2 vai ser o ponto E. Formulei o ponto E, agora eu vou para o ponto F. Menos 6 e menos 6, quer dizer que é menos 6 de x e menos 6 de y. Então, menos 6 de x é esse, e menos 6 de y também vai ser aqui embaixo. Então, traçando, a gente vai puxar aqui a reta. Menos 6 de x com menos 6 de y, né? Aqui eu tenho ponto F. Ponto G agora, 3 e menos 3, quer dizer que 3 é x e menos 3 é y. Então 3 de x e menos 3 de y, já vem para esse outro lado. Então 3 de x e menos 3 de y. Formulei aqui o ponto G, certo? Ponto H, 2 e menos 5, certo? 2 e menos 5. 2 de x, 2 positivo de x e menos 5 de y. Então, a gente para cá, a gente descendo para aqui. Então, formulando vai ficar 2 e menos 5. Aqui eu vou ter o ponto H. Ponto I, menos 3 e 4. Menos 3 é x e 4 positivo é y. Então, vai vir daqui, ó. Vai passar por essas linhas. 3 de x, menos 3, que é de x, e 4 de y. Então vai ficar... Quando chegar aqui, pessoal, de menos 3, quando chegar aqui por 4, não tem problema. Chegou na linha lá do menos 5 e 4. E não tem problema. Então, menos 3 e 4 dá no mesmo. Aqui já fica outro ponto, certo? De menos 3 e 4, que vai ser o ponto I. Então, aqui vai ser o ponto I. Ponto J, 1 e 3. Então, 1 é x e 3 é y. Então, 1 de x e 3 de y. Então, vem para cá. 1 de x e 3 de y. Então, aqui vai ser o ponto J. É outra coisa. Deixa eu só colocar aqui, que eu esqueci de colocar, que vocês podem chegar ao momento de... Vamos fazer o ponto K. Ponto K, 0 e 2, por exemplo. Pessoal, quando eu tenho 0 e 2, certo? Tenho 0 e 2, 0 é x e y é 2. Então, 0 vai ser x e y vai ser 2. Só que eu não tenho como traçar de 0 para 2. Aí o que é que eu vou fazer? Certo? O que é que eu vou fazer? Então, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou marcar, certo, no 2 do y, o ponto, porque o outro é 0. Então, se x é 0, então vai ser marcado no ponto 2 de y. Então, onde está o ponto 2 de y? O ponto 2 de y, que é 2 positivo, está aqui, ó. Então, vou ter que marcar aqui, exatamente em cima do eixo, certo, da ordenada, que é o eixo de y. Então, vou marcar aqui, vou chamar isso aqui de K. Então, se eu fosse fazer o L, ia dizer que o ponto L vai ser menos 3 e 0. Menos 3 é x e 0 é y. Então, se menos 3 é x, então vai ficar aqui, né? Ia ficar aqui, que o outro é 0. Então, vai ficar aqui menos 3, vou chamar de ponto L, certo? Então, isso aqui está mais ou menos frisado. Como a gente aprendeu na última aula, que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eu também poderia perguntar a vocês o seguinte: quais são os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto? Aí você ia fazer normalmente, certo? No primeiro quadrante, eu vou botar lá, primeiro quadrante. Aí vai ficar os pontos, certo? Igual aqui, primeiro quadrante vai ficar o ponto C e J, certo? C e J. E K, professor, K não vai entrar porque K está em cima do eixo da ordenada. Segundo quadrante, certo? Não tem erro, segundo quadrante são todos esses pontos. Então, ponto A, ponto B, ponto D, ponto I, certo? Aí
Aí o ponto K também não entra no segundo quadrante porque ele está no eixo da ordenada e nem o L, porque está no eixo da abscissa. Aí terceiro quadrante. Terceiro quadrante eu tenho o ponto E e o ponto F. E o quarto quadrante eu tenho o G e o H. Pronto, tá respondido. Isso aí eu vou cobrar de vocês na próxima atividade, ok?